estudantes da primeira série. Nesse vídeo nós vamos falar sobre hereditariedade. Então você sabia que a genética é usada desde meados do século XIX, mas por quem que ela era usada? Ela era utilizada por cultivadores de plantas e de animais. Então eles observavam que determinados animais ou plantas tinham características que eram boas, né, pro humano, por exemplo, animais cuidadores de rebanho, ou animais mais calmos, mais domésticos, né? Ou então uma planta com sabor agradável. O que que eles faziam? Eles pegavam essa característica que eles queriam e faziam sempre com que esses seres continuassem se reproduzindo, né? Então, ele era usado, né, para criadores de animais, né, interessados em melhorar a produção. Mais tarde, quando Mendel estudou sobre o tema, né, que houve essa vontade de estudar sobre isso, né, o interesse sobre esse tema. O que é a hereditariedade? É o processo de transmissão das características. Então, nós temos as nossas características genéticas, nós herdamos dos nossos pais, avós, né, tataravós. Então, isso é hereditariedade, é essa capacidade de passar as informações genéticas para as próximas gerações. E a genética estuda isso, como que esse material genético é passado para as gerações. Como que se iniciou o estudo da genética? Né? Foi com Gregor Mendel, em 1865, ele estudou ervilhas e ele estudando elas, as características, ele percebeu que existiam fatores genéticos que faziam com que os pais entregassem para os filhos, né, as características. O trabalho dele foi esquecido por um tempo e depois ele foi redescoberto e a partir disso muitas pessoas, né, muitos cientistas começaram a estudar o trabalho dele. Né? E depois, em 1909, o termo gene veio para descrever essa unidade mendeliana. Mendel disse que era um fator que dava uma certa característica, então que os pais tinham esses fatores. Daí depois veio o William que disse que esse fator chama-se gene, ele deu esse nome de gene, né? E depois em 1911 Thomas Morgan estudou sobre a hereditariedade ligada ao sexo, né? E em 2003 o projeto Genoma foi concluído, né? Então a leitura do nosso genoma foi feita e isso é muito importante porque você consegue identificar genes, né, que causam doenças ou não, né? Então isso foi um projeto muito importante, foi concluído em 2003. O que são a transmissão das características? Então, a partir dos conhecimentos sobre a fecundação, que é a união do óvulo com o espermatozoide, se forma um novo indivíduo. Esse novo indivíduo vai ter as características dos pais, né? Então, quando se conhece a fecundação, avança na compreensão sobre a hereditariedade. Então, é muito importante, né? Como que o óvulo e o espermatozoide, eles se combinam para formar um novo ser. Em qual lugar que está contida essa informação? A gente sabe hoje que é lá no núcleo, né, dos gametas, a fusão desses núcleos, a união desses núcleos, gera um novo indivíduo. Relembrando alguns conceitos de variação genética, o que é variação genética? Nós temos um padrão genético. Algumas vezes ocorre uma troca dessas letrinhas, né? Uma troca desses genes. E aí ele forma uma nova característica. Então, uma variação genética. Pode ser uma mutação quando ele troca ou os genes vão se recombinar e formar uma nova característica. Então, isso é muito importante para dar diversidade ou variabilidade genética. É a quantidade da variabilidade genética naquela população, né? Ou naquela espécie. Ela é necessária para a continuidade evolutiva, fundamenta toda a biodiversidade, todos os seres vivos que existem, né, formam a biodiversidade. Como que existe tantas diferenças entre eles, né? Então, é explicada através da variabilidade genética. Ela é originada pela mutação, né, e também recombinação. Onde que se dá o principal fator para a variedade genética? É lá nos órgãos sexuais, né? Nos gametas sexuais, lá no óvulo e espermatozoide. Quando ocorre a variação lá, que vai passar ser transmitida essa nova mutação para as outras espécies, né? Não há evolução sem variação genética. Então, não existe diversidade de seres vivos se não houvesse a variação genética, né? Então, nesse vídeo, nós estudamos um pouco sobre hereditariedade. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve!